Olá, começa agora mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender. Hoje vamos falar sobre como enfrentar os principais desafios numa trajetória empreendedora na área de saúde e bem-estar. E para esse bate-papo a gente convidou o Vitor Mendes Breg Daniel, ele que é fundador da rede A Fitness 24 Horas. Vitor, seja muito bem-vindo aqui ao canal Empreender para esse bate-papo, para essa entrevista especial. Muito obrigado, Bruno. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre esse universo aí. A gente sabe, Vitor, que a busca por qualidade de vida, faz negócios de saúde e bem-estar virarem uma tendência, Tomar essa decisão de criar o próprio negócio é uma escolha muito importante que vai aí influenciar o estilo de vida do empreendedor, Sem dúvida nenhuma, E essa é uma área, a gente costuma dizer que é uma área do bem, Empreender na área de saúde, sobretudo na área de exercício físico, é empreender em algo que traz muitos benefícios aí, não só para o negócio, mas para as pessoas, para a população em geral, Com certeza, e é como você falou, Vitor? Nos dias atuais, empreender na área da saúde é promissor, faz uma enorme diferença na sociedade e se torna um negócio cada vez mais rentável. Só que não dá para, digamos assim, se arriscar, neste setor sem entender como empreender na área da saúde, Sem dúvida nenhuma, A gente empreende num país que é o Brasil, hoje é o segundo mercado do setor mundial, e então precisa haver, sem dúvida nenhuma, um conhecimento do mercado para conseguir empreender com segurança nessa área. Como é que você enxerga, Vitor, esse mercado de produtos, serviços, de saúde e bem-estar? O mercado de academias, de saúde, de wellness, sobretudo, de bem-estar, é um mercado que vem crescendo muito, já vinha crescendo muito antes da pandemia e pós-pandemia criou-se, sem dúvida nenhuma, uma consciência coletiva de que é preciso investir nessa área, Aquilo que era, no passado, talvez supérfluo para muitas pessoas, acabou sendo modificado exatamente por esse entendimento do quanto ele é possível, viável e necessário esse investimento em saúde realmente. Podemos dizer que é um dos mais promissores e atraentes para quem quer empreender no Brasil? Sem dúvida nenhuma. E o mercado brasileiro tem aí uma percepção uma previsão de crescimento muito grande para os próximos anos. Vitor, falando agora de inovação em tecnologia, esse mercado ele é favorecido com esse avanço de novas tecnologias? A gente sabe que essas ferramentas tecnológicas elas vêm crescendo cada vez mais, ainda mais depois da pandemia, Exatamente, Bruno. Inclusive, recentemente eu participei de um congresso sobre novas tecnologias na área de saúde, na área de educação física. E uma das coisas que a gente apresentou e que vem crescendo bastante é a própria tecnologia vestível, que é uma das inovações do ponto de vista tecnológico que favorece muito não só a performance de atletas, por exemplo, porque vem de lá todo esse processo de entendimento da tecnologia, mas também e sobretudo na questão de longevidade, do estilo de vida, da melhora de doenças evitáveis, Então as tecnologias hoje elas têm assim significado um avanço muito grande, sobretudo na vida moderna. Quando a gente pensa, por exemplo, em falta de tempo, elas têm facilitado a vida, diminuindo, por exemplo, o tempo de treinamento, o tempo de recuperação, diminuindo o tempo de resultado também, o que favorece muito não só a questão da melhora do corpo físico, mas a melhora do bem-estar de forma muito mais ampla, melhora da ansiedade, da depressão. Então, essas tecnologias têm avançado muito, e aí não só a tecnologia vestível, mas tudo aquilo que vem junto, os aplicativos, o próprio óculos de realidade virtual, que já é uma realidade nesse mundo, isso tem favorecido bastante. Para quem empreende nesse setor, que tenha esse cuidado com a saúde, com o bem-estar das pessoas, Vitor, quais são as principais ou as dificuldades que esses empreendedores enfrentam no dia a dia para quem toca um negócio como esse?
Acho que a grande dificuldade é exatamente a cultura, né? Há uma confusão muito grande quando a gente pensa em saúde, e há uma proximidade também, um paralelo, confundir a saúde com doença. Então, eu acredito que a cultura de doença, sobretudo no Brasil, ela tem sido evidenciada durante anos, importada aí de outra cultura. E quando a gente pensa em saúde e doença, elas são coisas antagônicas, né? Elas não caminham juntas. A saúde ela está antes da doença instalada. Então, quando a gente pensa do ponto de vista da grande dificuldade em empreender no setor, é exatamente criar essa cultura e movimentar dentro do inconsciente coletivo a ideia de que são coisas diferentes, né? Quando você pensa, por exemplo, no imaginário, vou tentar exemplificar aqui, quando você pensa em saúde hoje aqui no Brasil, quando a gente remete ao universo de saúde, as imagens que vêm geralmente são imagens, por exemplo, de uma cruz vermelha, de um hospital, de uma ambulância. Isso, na verdade, não tem a ver com saúde, tem a ver com doença, ou seja, quando a doença já está instalada, né? A saúde, ela está antes da instalação da patologia. Então, a gente tem mecanismos profissionais que trabalham com saúde que não necessariamente estão nesses lugares, e eu acho que mudar esse paradigma, essa ideia, esse imaginário é fundamental e talvez o maior desafio hoje. Porque quando você associa saúde à doença, você está associando a algo ruim, né? Eu acredito que vem mudando esse cenário ao longo do tempo, sobretudo no Brasil, mas a gente tem muito a avançar ainda. A gente fala muito, quando você fala, Vitor, muito a avançar, tem até um levantamento que chama atenção, né? Apenas 4% da população brasileira, pessoas que estão, digamos assim, cadastradas, né, que buscam se exercitar a atividade física em academias espalhadas por todo o país. É um dado que chama atenção, porque apenas 4%, né, poderia ser muito maior isso, né? Exatamente, Bruno. O Brasil é o segundo mercado de academias no mundo, né? Mesmo assim, nós só temos 4% da população treinando nas academias. E a gente tem feito alguns estudos dentro da nossa operação que percebem que um dos grandes responsáveis por isso é exatamente essa lógica, né, que está associada ao exercício físico, às academias, a lógica do corpo perfeito, né, a lógica do estereótipo de corpo perfeito. E a gente perde uma grande parcela, uma grande possibilidade de entender melhor o exercício físico e como ele atua de forma muito, muito benéfica, além do que eu chamo de efeitos colaterais do exercício, que são bons, na verdade, os efeitos colaterais. Eu digo que emagrecimento e aumento de massa muscular são efeitos colaterais do exercício, mas existe um oceano de possibilidades aí nesse meio do caminho, como melhora da ansiedade, melhora da depressão. Aliás, não só melhora, como controle, tratamento e cura baseado em exercício, baseado em práticas integrativas de saúde e que são pouco exploradas e que acabam, de alguma forma, não privilegiando a maioria das pessoas que gostaria de estar numa academia. Porque se a gente pensar hoje numa academia no Brasil, uma academia tradicional do Brasil, ela não tem espaço, não tem lugar para as pessoas normais, gente como a gente, né? Quando você imagina uma academia no Brasil, claro que isso está mudando bastante, e eu acredito que no futuro bem próximo isso possa mudar assim de forma exponencial, mas ainda remete, né, esse universo da academia às pessoas com o tal corpo perfeito, com o shape perfeito. Isso afasta muito a maior parte das pessoas que, inclusive, mais precisa dos benefícios gerados pelo exercício físico, pelas academias, pelas práticas integrativas de forma geral. E é justamente isso que algumas propostas vêm surgindo no Brasil, né, Vitor? De acabar com esse rótulo da busca do corpo perfeito, da busca do shape perfeito, né? E o que acaba afastando muitas pessoas das academias tradicionais aqui no Brasil, né?
Exatamente. Eu acho que o grande desafio, o maior desafio, né, é mudar esse mercado para que a gente tenha, no mínimo, né, algumas possibilidades, uma possibilidade muito ampla de várias empresas do setor atuarem também com essa percepção, com esse universo, para que tenha, né, os nichos, digamos assim, e que esse, que hoje é talvez o maior no Brasil, o do shape, do corpo perfeito, continue atuando, logicamente. A estética passa também por algo importante, sobretudo quando eu penso em autoimagem, autoestima, mas tem muitas outras possibilidades de atuação, inclusive quando a gente pensa em saúde, né? Aquilo que vem antes da doença. Então é necessário que o setor de saúde, de exercício físico, de academia, perceba essa grande demanda e, ao mesmo tempo, essa grande dificuldade, esse entrave aí para que a gente possa expandir e, quem sabe, tornar o Brasil a maior referência em exercício físico orientado aí no mundo. Vitor, a gente só vai fazer um rápido intervalo e na volta a gente segue falando aí desse mercado tão promissor. E para você de casa, não sai daí, a gente volta daqui a pouquinho. Estamos de volta com mais uma entrevista especial aqui no canal Empreender, hoje falando sobre como enfrentar os principais desafios numa trajetória empreendedora na área de saúde e bem-estar. E a gente segue aqui conversando com ele, o Vitor Mendes, que é o fundador da rede A Fitness 24 Horas. Vitor, a gente estava justamente falando no bloco anterior sobre essa questão da rotulagem, né? Que as pessoas acabam que culturalmente elas são ensinadas a buscar o corpo perfeito, a ter aquele corpo perfeito nas academias tradicionais. Só que, diante de tanta inovação, tecnologia, inteligência artificial, criatividade, esse conceito tem mudado não só aqui no Brasil, mas também em outros países. O Brasil está muito distante. Qual é a realidade hoje do Brasil quando o assunto é mudar essa mentalidade das pessoas em busca do corpo perfeito? Bruno, eu acredito que o Brasil está aí no meio do caminho, digamos assim, né? A cultura do Brasil do shape, do corpo perfeito, ainda é o que predomina, sem dúvida nenhuma, né? A gente tem aí isso explica, como a gente falava anteriormente, né? O fato de apenas 4% da população estarem nas academias treinando, né? Orientadas. Isso é talvez a questão fundamental, né? Porque não é só treinar. Quando eu penso, por exemplo, em atividade física, né? Atividade física é algo que você pode fazer sem orientação e deve fazer sem orientação. Ela tem aí um mecanismo interessante de controle de boa parte dos problemas atuais aí relacionados ao estilo de vida, como ansiedade, depressão e por aí vai. Mas quando a gente pensa em exercício físico, né, a orientação técnica ela vem como um fator fundamental. O exercício físico ele é entendido aí como um grande remédio, né, mas o remédio do bem, onde os efeitos colaterais são exatamente o emagrecimento e o aumento de massa muscular. E quando a gente pensa no setor de exercício físico hoje, o setor de saúde, o setor de wellness, né, o efeito colateral é o que tem sido mais levado em consideração. E não os benefícios, ou seja, os benefícios entendidos como aquilo que vem primeiro. Então, quando a gente pensa no setor de saúde, no setor de exercício físico, eu acredito que o Brasil tende a mudar esse paradigma no futuro bem próximo. Hoje a gente já começa a falar, né, em academias, já tentando quebrar esse imaginário, né, de academias para quem pensa que não gosta de academia, ou seja, um caminho inovador, diferente do convencional e, sem dúvida nenhuma, quando a gente começa a fomentar isso, começa a pensar isso, é sinal de que o mercado está dando sinais de que está entendendo, né, que outras pessoas, sobretudo na questão comportamental, podem e devem utilizar esses mecanismos de exercício, de atividade física, o exercício físico orientado, mas que por um outro viés. E eu acredito que essa seja a grande sacada do mercado, que é exatamente saudável, né, no sentido de cuidar das pessoas e de poder absorver a maior parte das pessoas que deveriam, que gostariam de estar dentro das academias,
mas não estão exatamente por esse rótulo, por não se sentir pertencentes a esse universo. E foi justamente com essa preocupação, Vitor, que você buscou esse caminho da inovação, né? Queria que você falasse um pouco desse método, dessa metodologia que você criou aí para a rede, né? A rede Fitness 24 horas. Exatamente, Bruno. A primeira questão, né, é que todas as nossas unidades elas já são 24 horas. E qual que é a ideia de ser 24 horas? Quando a gente se entende como setor de saúde, como, né, imprescindível para a saúde das pessoas, fechar as portas já não é mais um caminho, né? Quando a gente pensa, por exemplo, ninguém pensa que um hospital vai estar fechado, por exemplo, na madrugada, né? Então, a gente acredita que o fato de estar aberto, e eu acredito que o mercado tenha que se antenar para isso, não só como uma estratégia aí de mercado, mas, sobretudo, como essencial, né? Eu brinco sempre que a gente tirou boa parte das pessoas das conveniências de postos de gasolina na madrugada. Então, esse é o mecanismo de ser 24 horas, e por isso a ideia é estar presente todo dia, toda hora, e, se possível, no futuro próximo, em qualquer lugar. A outra questão, que talvez seja ainda mais fundamental, é entender esse ser humano de forma muito mais ampla, muito mais holística, entender que esse ser humano ele não é feito de caixinhas estanques que não se comunicam, né? Então, quando a gente pensa baseado não só no negócio, mas acima de tudo e principalmente no frequentador, no cliente, no aluno, esse entendimento faz a gente pensar o negócio para quem vai exatamente utilizar e como que isso vai gerar benefício para ele. O benefício ele precisa estar, eu acredito que 3 aspectos que a gente utiliza, inclusive, como palavra de ordem. Né? Você precisa ter orientação técnica de verdade, aquela orientação para te gerar não só resultado, mas também segurança na prática. Isso é fundamental, né? Quando a gente pensa do ponto de vista do aluno, ele precisa ter motivação, e motivação, a gente pensa sempre em neurociência, né? Na parte de, dopamina que te traz motivação, mas motivação é muito simples, na essência da própria palavra, é gerar um motivo, é dar um motivo para esse aluno. Isso a gente traz na essência, né? Inclusive, entendendo esse aluno do mercado, é muito fácil dele trazer o jargão, né, do corpo perfeito, né, de querer pertencer a esse mundo. E a gente vai procurar entender também de forma muito mais ampla, com diversos profissionais, o que é que ele traz, que ele não fala para a gente ou não vocaliza, mas que está ali nas entrelinhas e que aos poucos, com conforto, ele vai trazendo e dizendo, para que a gente possa gerar esse motivo, ou seja, esse objetivo, transformar em meta e gerar motivação para que ele tenha aderência, que é um dos grandes gargalos do mercado hoje, gerar aderência, e o modelo tradicional, infelizmente, não gera aderência para a maioria das pessoas. E a outra questão que é fundamental também, quando a gente pensa nesse modelo, é a questão de acolhimento, né? A gente fala muito em empatia, mas às vezes reproduz também como jargão. E a empatia, o acolhimento, ela está exatamente em não julgar esse aluno, né? Não entender de forma muito simplista, inclusive coisas que parecem muito simplistas. Quando a gente pensa, por exemplo, hoje o Brasil é um dos grandes líderes aí de obesidade no mundo, quando a gente pensa em obesidade de forma muito simplista como, por exemplo, comer mais ser um fator para gerar obesidade, a gente se desconecta do real fator que leva a pessoa, por exemplo, à obesidade, né? A maior parte das compulsões alimentares, elas estão antes, e elas estão ali exatamente, muitas vezes, para fechar um vazio existencial, né? Quando a gente pensa em comida, sobretudo açúcar, né? Ele preenche um vazio existencial, sim, a gente sabe disso, só que os malefícios, na maior parte das vezes, são muito maiores do que os benefícios. Ô, Vitor, como é que esse método ele é aplicado nas academias? O aluno ele recebe aí um atendimento personalizado, como é que funciona na prática? Bom, todo aluno que entra pela porta das academias, buscando uma academia, né, no nosso modelo, de cara, né, ele já é atendido por um terapeuta, por alguém especializado aí em entender de comportamento, entender de ser humano,
e a gente já avalia através de uma mandala 6 saúdes, né, que compõem o indivíduo de forma mais geral. São elas, por exemplo, saúde de sono, saúde organizacional, saúde de movimento, saúde nutricional, saúde relacional, né? Enfim, são diversas saúdes, a saúde mental, inclusive, são diversas saúdes que são avaliadas, né, já na recepção da academia. Então, esse aluno que vai buscar, né, por exemplo, emagrecimento e aumento de massa muscular, ele já começa a entender e começa a criar uma certa consciência daquilo que realmente importa do ponto de vista do exercício, né? A gente integra vários profissionais, como médicos, nutricionistas, psicólogos, o próprio professor de educação física, que é constante, está diariamente ali com o aluno, né? Todo o trabalho ele é feito baseado não naquilo que eu acho, né, no famoso achômetro, mas em exames, em diagnósticos, em diagnose, a gente chama de diagnose, que é entender todo esse universo que compõe o indivíduo, que trouxe ele até a academia, né? As dificuldades que ele teve, inclusive, às vezes, em outras passagens pelo universo da academia e que não foram correspondidas, se teve resultados, se não teve, entender todo isso que vem antes é fundamental para a gente criar um prognóstico, para a gente diminuir a frustração, para a gente criar realmente uma aderência, né, e fazer com que esse aluno tenha aí uma vida na academia, né, que torne isso hábito, como, por exemplo, escovar os dentes, enfim, né? Então, isso é fundamental para que a gente crie esse universo de possibilidades e que traga esse aluno para que ele sinta prazer na prática, para que ele consiga chegar aos objetivos e, se possível, e geralmente é possível, muito rápido. Hoje, o nosso índice de resultado passa dos 95% de resultado. Isso é um dado bem importante. E para quem está em casa nos assistindo, Vitor, para quem quer aí empreender nessa área de saúde e bem-estar, por onde começar, qual é a receita de bolo, se é que existe, ou melhor, qual é a dica de sucesso? O velho mito do empreendedor, né? Por onde eu começo, e eu acredito muito, e na verdade a gente percebeu isso e aconteceu muito conosco durante a pandemia, né? Durante a pandemia, muitas academias, muita gente que trabalhava na área de saúde acabou vendo aí os seus negócios, né, descontinuados. E a gente cresceu muito na época da pandemia, e na contramão da história, né, a gente, quando fez o trabalho na pandemia, a gente não pensou no negócio primeiro, pensou sobretudo no cliente, no aluno, nas pessoas que dependiam do nosso serviço. Então, quando as portas se fecham, né, o exercício ele não pode parar. Esse eu acho que foi um case de muito sucesso e que dá conta de a gente poder pensar de forma muito mais saudável, inclusive do ponto de vista do negócio, que é não necessariamente pensar no negócio, mas pensar nas pessoas primeiro, nos frequentadores, nas pessoas que vão interagir com o teu negócio, que vão ter os benefícios do negócio, sobretudo quando a gente fala em saúde. Quando eu falo na pandemia, a gente teve um case de sucesso de emprestar equipamento para as pessoas, manter elas treinando mesmo em casa, com os nossos equipamentos, adquirimos mais equipamentos e continuamos com os treinos personalizados, né, de forma individualizada, ligando para as pessoas, falando via WhatsApp, mas sobretudo ligando, né, falando no telefone, que inclusive não é lá muito mais utilizado hoje em dia, mas a gente fez isso exatamente para estar mais próximo do aluno. Então, quando a gente pensa do ponto de vista do negócio, dá resultado cuidar das pessoas, dá resultado fazer bem para as pessoas. Pensar no negócio é pensar, do nosso ponto de vista, eu acredito que do ponto de vista do mercado ele vai entender isso também, é pensar nos benefícios que esses alunos, que esses clientes, né, que esses pacientes vão ter com aquilo que você oferece de melhor, que é saúde, exercício físico, motivação, acolhimento, né, gerar resultado para esses clientes.
Perfeito. Vitor Mendes, ele que é fundador da rede A Fitness 24 horas, esse novo conceito para quem quer aí praticar atividades físicas em todo o país. A Fitness 24 horas ela já está presente em algumas cidades brasileiras, não é isso? Nós iniciamos o nosso trabalho em Santa Catarina, estamos aqui há 16 anos como a Fitness e agora já estamos expandindo, temos unidade em São Paulo e já estamos em um projeto de expansão, já montamos a primeira unidade em São Paulo nesse conceito, logicamente. Já estamos visualizando a possibilidade de expandir, sobretudo agora, principalmente para as capitais nesse primeiro momento. É isso aí. Vitor, quero aqui agradecer sua participação conosco nesse bate-papo, nessa entrevista, falando sobre esse tema tão importante que é a prática de exercícios físicos com uma metodologia diferente, digamos assim. Muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Obrigado pela oportunidade. Até mais, até a próxima. E para você de casa, muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia e fica aqui o convite para a próxima entrevista especial aqui no Canal Empreender.